Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo, irmãos, eu quero voltar a falar sobre o filho da perdição, o anticristo, o antimachia. Por quê, Romilson? Porque agora, depois do coronavírus, tudo já está preparado para ele subir ao poder. Como eu mostrei alguns vídeos aí, desde 2017 eu venho mostrando que o anticristo, o antimachia, ele só vai chegar ao poder depois de uma crise econômica mundial. Desde 2017 eu venho mostrando isso, que ele só vai subir ao poder depois de uma crise econômica mundial. Emmanuel Macron vai subir ao poder agora depois de uma crise mundial, que vai vir mais uma crise aí, vai piorar ainda. Adolf Hitler subiu ao poder depois de uma crise. Emmanuel Macron vai subir depois de uma crise. Tá entendendo? Olha aqui, Emmanuel Macron, ambicioso, é um jovem ambicioso. Então agora, irmãos, esse coronavírus, como eu falei em outros vídeos, ele já gerou caos. O mundo agora não vai ser mais o mesmo. O mundo agora vai mergulhar para dentro da tribulação. E o anticristo, o antimachia, o filho da perdição está para subir ao poder. E ele vai governar esse mundo durante 7 anos. Eu quero falar mais um pouco sobre isso. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu quero voltar atrás na minha história. Irmãos, há mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, eu converti dentro de uma denominação. Mas só que o Eterno teve um cuidado tremendo para comigo. O Eterno não deixou as doutrinas pagãs e as doutrinas heréticas do sistema entrar na minha mente. Ele cuidou de mim. Lá dentro do sistema, eu dava aula na escola dominical, eles queriam me consagrar a pastor. Eu falei, não, eu não quero esse cargo de pastor. Porque o Eterno já havia me mostrado que as denominações estavam erradas, elas eram facções, elas eram divisões, seitas. O Eterno me mostrou que aquilo estava errado, que a igreja do Machia não é uma seita, não é uma facção, porque a palavra seita significa divisão, partido tomado. Toda denominação é um partido, é uma divisão, está em qualquer dicionário. A palavra seita significa divisão, partido tomado. Eu não posso pertencer a uma denominação. O Eterno me mostrou que aquela hierarquia que estava em cima do púlpito estava totalmente errado. O Machia disse, no meio de vós não haverá tal coisa. O maior será servo do menor. Então o Eterno me mostrou que não poderia haver uma hierarquia dentro da sua igreja, dentro da igreja do Machia. O Eterno me mostrou naquela época que ele não é 3, ele é 1. Yal dos exércitos é 1. Eu não conhecia o nome dele, mas mesmo assim ele foi me mostrando aos poucos. Ele me mostrou que ele não é constituído de uma trindade, que a trindade é pagã. Ela veio do catolicismo romano no ano de 381, pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodósio foi colocada essa doutrina pagã. Então o Eterno estava cuidando de mim. E é interessante, irmãos, que há mais de 20 anos atrás eu dava aula na escola dominical e eu ensinava que a partir do ano de 2017 nós deveríamos estar de olho em Israel, porque Israel é o relógio do mundo. Eu ensinava isso na escola dominical. E os irmãos me perguntavam, por que, Romilson? Eu falava, Israel é o relógio do mundo, nós temos que estar de olho em Israel e na Europa. Eu dizia, lá da Europa vai surgir o filho da perdição, lá na Europa vai surgir o anticristo, o homem que vai governar o mundo durante 7 anos, o filho da perdição. E aí depois eu saí do sistema, que eu não concordei com o sistema, eu saí fora e comecei a pregar a verdade fora, sozinho, mas eu continuei pregando a verdade. E o Eterno revelou o seu nome para mim, Yal e Yaush. E através do nome do Eterno ele foi mostrando todas as outras revelações tremendas, porque o nome abre a chave. O nome abre a chave para conhecer o Eterno, seu Filho e todas as suas revelações tremendas. Através do nome é que nós tivemos conhecimento dessas revelações, porque nós passamos a invocar o nome correto. E aí, irmãos, no ano de 2017 eu falei, eu vou lá na La House, porque agora está tendo eleição lá na Europa. E eu vou pesquisar, quem sabe o filho da perdição já se levantou. Agora é época de política, eu sabia que ele seria um líder, um político. Então eu sentei ali naquela cadeira e comecei a pesquisar no computador. E comecei a pesquisar um cara que era concorrente do Emmanuel Macron, porque o cara usou um holograma. E ele apareceu em várias partes da França ao mesmo tempo. Mas o Espírito do Eterno não testificou comigo que aquele homem era o anticristo. Mas de repente eu olhei na tela do computador no cantinho e apareceu a foto do Emmanuel Macron, falando que ele era concorrente a presidente da França. Quando eu bati o olho nele, o Espírito do Eterno testificou comigo na hora, esse homem é o filho da perdição. O Eterno mostrou para mim na hora, o Espírito do Eterno tocou no meu coração, esse homem é o filho da perdição. Eu nem pesquisei mais, desliguei o computador, montei na bicicleta e vim com aquilo na minha mente. Falei, nossa, o filho da perdição apareceu sobre a terra. Então o final de tudo chegou, agora é o fim, porque o homem já está em cima da terra. Então, meus irmãos, ele vai subir agora.
Mas antes dele subir para cima da terra, antes dele se revelar como o anticristo, a igreja de Filadélfia vai ser tirada da terra. Ela não vai estar aqui na hora que ele assumir, na hora que ele for revelado. Por quê, Romero? Porque no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: então, na hora que aquele que agora o detém for tirado, eu tenho uma tradução que fala assim: na hora que aquele que agora o detém desaparecer, será revelado o filho da perdição. Será revelado, mas na hora que o filho varão, aquele que agora o detém, porque o filho varão é o sal da terra, é o filho varão que está preservando a terra. Na hora que o sal da terra, o filho varão, os vencedores, aqueles que estão na linha de frente combatendo, na hora que eles forem tirados, aí lá diz assim: então será revelado o filho da perdição. Primeiro tem que ser tirado. Algumas traduções falam tirado do meio. Outra tradução, igual eu tenho lá em casa, fala assim que aquele que agora o detém desaparecer, sumir, for arrebatado, for tirado, então será revelado o filho da perdição. Meu irmão, você que está invocando Iau e Yaucha, está crendo firmemente nesse arrebatamento, você não vai ver ele ser revelado, porque o Eterno vai te tirar com poder, vai te levar para o trono. Vai estar lá na glória, de lá que você vai ver o Mashiach abrir o primeiro selo e o cavalo branco aparecer. O cavalo branco é o anticristo com um arco na mão, que é o signo de Sagitário, é o signo que Emmanuel Macron nasceu. 21 de dezembro é o signo de Sagitário. Um homem com um arco na mão, olha lá, está lá no Apocalipse. Viu um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco na mão. Emmanuel Macron é do signo de Sagitário. Nós já mostramos isso aí nos vídeos. Então, meu irmão, o cenário foi preparado e o Eterno já vinha mostrando desde muito tempo, mas o Eterno revelou o filho da perdição para mim antes dele subir no poder. Antes dele subir no poder, eu lancei vídeo, nós lançamos vídeos aí mostrando, ó, Emmanuel Macron é candidato a presidente da França e tá aqui as provas mostrando que ele é o anticristo e que ele vai ganhar essa eleição. E ele ganhou a eleição. Os pastores estavam me chamando de louco. Agora tem pastor na internet aí pregando que Emmanuel Macron é o anticristo. Tem pastores aí pregando que o arrebatamento está para acontecer. Mas se eles não prostarem diante do nome Iau e Yaucha, vão ficar todos na tribulação. Não vai subir. Essa igreja que está aí não vai subir. Só vai subir aqueles que conhecem o nome do Eterno, Iau, e o nome do seu filho, Yaucha. Porque esses dois nomes é a única maneira de escapar dessa terra. Por isso que no livro de Joel fala que o grande dia do Eterno vai vir. E todo aquele que está lá no Monte Sião que invocar o nome do Eterno será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo. Porque se não invocar o nome verdadeiro, meu irmão, não vai subir. Por isso que é importante, vocês vão ver a diferença entre conhecer o verdadeiro nome e não conhecer. Vocês vão entender, muitos vão entender Provérbios 30, versículo 4, onde diz: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou as águas na sua quem encerrou as águas na sua mão, quem criou todas as extremidades da terra, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Ali o profeta está perguntando, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Dois nomes que você tem a obrigação de pesquisar, correr atrás e ver qual que é o nome verdadeiro, se você quiser ser arrebatado. Por isso que a igreja de Filadélfia é a única que vai ser arrebatada. Porque a ela está escrito, vocês não negaram o meu nome. Não é Jesus, meu irmão, é Yaucha. Na sua testa estará escrito o meu nome e o nome do meu pai. Iau, o nome do pai. Yaucha, o nome do filho. Dois nomes em um só, na testa dessa igreja. Porque ela é a única que vai subir no arrebatamento. Todas as denominações em peso vai ficar na tribulação para poder conhecer o nome de Iau dos exércitos e o nome do seu filho Yaucha. Não vai subir um crente das denominações, porque é impossível o templo ser purificado invocando o nome de ídolos colocado pela igreja católica. Não vai subir um crente da denominação invocando o nome Jesus e Jesus, porque isso significa isto é um porco. E Jesus significa isto é um porco. Não vai subir um. Não vai subir um. Então se prepara, meu irmão. Se prepara, dá valor, busca qual é o nome verdadeiro do Eterno e invoca esse nome enquanto é tempo, porque o tempo agora está praticamente acabado. Então, meus irmãos, nós lançamos lá mostrando quem é o anticristo, quem é o filho da perdição. Emmanuel Macron, tá aí hoje. Emmanuel, Deus conosco. Macron, a grande marca. Frederic, príncipe da paz, tá aí. O acordo de paz está para ser assinado por ele. Rejeitaram o acordo de paz com Donald Trump. Agora querem um acordo de paz com Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está para subir no poder. Agora eu quero trazer um entendimento aqui. Emmanuel Macron, eu lancei um vídeo aí falando que ele sempre se afirmou ser o Deus Júpiter.
Ele já falou, eu vou governar esse país como Deus Júpiter, e eu vou governar a Europa. Ele é atrevido, ele é arrogante. Ele falou, o mundo precisa da França e da Europa. Ele quer governar o mundo, ele não está satisfeito em governar só a França e a Europa, ele quer governar o mundo. Ele falou, o mundo precisa da França e da Europa, e precisa dele, né, como cabeça, né. Então veja bem, irmãos, ele se afirma ser o Deus Júpiter. Júpiter é chamado de Júpiter em Roma. Na Grécia ele é conhecido como Zeus. Então Macron está afirmando ser o Deus Zeus. Olha nas revistas aí ele falando que ele é o Deus Júpiter. Ele está afirmando ser o Deus Zeus. E eu mostrei que Zeus na mitologia grega, Júpiter, Zeus na mitologia grega, ele tinha um amante. A sua amante era a Europa. Era a Europa. Macron hoje, quem é amante do Macron hoje? É a Europa. Mas olha aqui agora, olha aqui agora. Zeus queria conquistar a Europa não estava nem aí para Zeus, para Júpiter, ela não estava nem aí para ele, mas Zeus queria conquistar ela. Vou colocar a imagem dela aí em cima de um touro aí daqui a pouco para vocês verem. Olha a história aqui agora, ó. Europa era uma princesa, filha de Agenor, que deu seu nome ao continente europeu. O continente europeu pegou o nome dessa mulher aqui, ó, Europa. Era uma princesa, Europa. Segundo a lenda, Zeus apaixonou-se por Europa, mas não conseguia falar com ela. Zeus apaixonou por ela, mas não conseguia falar com ela. Ele não conseguia se achegar, não dava muito bem com ela. Macron foi rejeitado para a Europa aí, muitos falaram, lá na França tá um caos, ninguém tá querendo o Macron, ninguém quer ele, ninguém quer o Zeus, ninguém quer o Deus Júpiter, ninguém quer ele, Agora o que Zeus fez para conquistar ela agora, por Europa, mas não conseguia falar com ela. Sabendo da admiração que a Europa tinha pelos touros do pai, aí Zeus descobriu que a Europa, ela era apaixonada por touro, pela besta. Ela era apaixonada por touro. Touro, nas escrituras, é representado como besta. Ela era apaixonada por touro. Zeus transformou-se em um touro branco e misturou-se com as manadas de seu pai. Aí Zeus se transformou num touro, se transformou numa besta. Enquanto a Europa recolhia flores na praia, ela viu ao touro e o acariciou. Ela viu ele, a besta, o touro, foi lá e acariciou. Vendo que era muito manso, a Europa subiu em suas costas. Aproveitando a oportunidade, Zeus a raptou, levando-a nas costas até a ilha de Creta. Então, irmãos, para Zeus conquistar a Europa, ele teve que se transformar num touro, numa besta. Emmanuel Macron vai se transformar na besta do Apocalipse. Em Apocalipse 13 diz assim, viu uma besta que subia do mar. Quando Emmanuel Macron se transformar na besta, no filho da perdição, quando ele se revelar como o anticristo, o que vai ter? O que vai acontecer, Romeus? Ele vai ter o domínio da Europa nas mãos, ele vai carregar a Europa nas mãos. Vou colocar a mulher aí andando nas costas da besta e a Europa nas costas da besta aí, ó. E para você que não sabe, vou colocar outra imagem ainda para você que não sabe. A moeda lá da Europa é uma mulher montada numa besta. É uma mulher montada numa besta, num touro. Tá entendendo, meus irmãos? Então a Europa, ela vai ser liderada pelo Zeus, pelo Júpiter, por Emmanuel Macron. Acorda, meu irmão! Acorda, meu irmão! O anticristo vai se revelar ao mundo agora. Emmanuel Macron vai assinar um acordo de paz com Israel. E aí o mundo, meu irmão, vai estar debaixo do domínio dele, porque o Eterno vai entregar essas nações ao domínio do anticristo, filho da perdição. Ele vai governar durante 7 anos, ele vai trazer a sua moeda. Para quem não sabe, Emmanuel Macron já tem uma moeda chamada Macron, que significa marca. Ele tem uma moeda que chama Macron, que significa marca. Quem é que vai trazer a marca da besta? Não é a besta? Não é o filho da perdição? Então o cenário já está armado, meu irmão. Ele criou um exército com 10 países. Quando eu comecei a lançar os vídeos, eu falei, ele vai levantar um exército na Europa com 10 países e as pessoas não davam crédito. Então tá aí, meu irmão. Zeus se transformou numa besta. Emmanuel Macron vai ser a besta. É Zeus se transformando numa besta para poder carregar a Europa nas costas. A Europa vai estar sobre o domínio dele, sobre a liderança dele. Acorda, meu irmão, que o final chegou. Se você não invocar o nome verdadeiro, Yahweh, Yahshua, você vai ficar no arrebatamento. Emmanuel Macron foi lá para a China em 2018. Foi lá para a China para fundar a nova ordem mundial em 2018. Logo depois que ele veio de lá agora, em 2019, o que aconteceu? O vírus lastrou no mundo inteiro, porque ele coligou com o chinês para derrubar a economia do mundo e trazer a sua moeda, a moeda única,
A moeda que vai estar na mão das pessoas. O 644, porque tudo indica que é 644. Muitos estão pensando que é 666. Se vier com esse 644, não coloque. Se vier com 666, não coloque. Mas ele foi lá para a China, se aliou com a China para poder criar uma moeda única e estabelecer a nova ordem mundial. A nova ordem mundial agora vai entrar na marra, meu irmão, porque o coronavírus derrubou a economia do mundo inteiro. O coronavírus arrebentou com os países, está arrebentando ainda. Então quem é que vai trazer essa solução? Aqui, ó. Emmanuel Macron foi lá para a China para poder combater o vírus. Por quê? Porque ele vai se apresentar ao mundo como salvador do mundo. Ele vai vir trazendo solução para o mundo, para o clima do mundo. Ele vai trazer solução para a economia do mundo. Por isso que aparece a foto dele na revista The Economist, com os cofres no seu peito. Porque ele vai ter moeda própria, igual Napoleão teve. Ele vai ter moeda própria, igual Eteóquio e Epifânio também teve. Napoleão Bonaparte. Então, meus irmãos, o fim está aí. O fim chegou. Agora é clamar o nome do Eterno e ao dos exércitos, porque tudo indica que o arrebatamento vai vir agora, meu irmão. Temos que estar atentos, nós temos que estar invocando o Eterno, clamando a Ele, porque tudo chegou ao fim. E só mais um recado para quem está dentro das denominações. Procure conhecer o nome do Eterno, Ial. Procure conhecer o nome do seu filho, Ialcha. Provérbios 30, versículo 4. Porque se você não chegar ao conhecimento exato de qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu filho, você não vai poder se purificar dos ídolos que a Igreja Católica colocou dentro do sistema. Se você não chegar ao conhecimento exato desses nomes, infelizmente você não vai subir no arrebatamento e você vai passar pela tribulação e vai ter que encarar a marca da besta. Espero que vocês entenderam esse vídeo. Fiquem na graça e na paz do Eterno.